A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidar você que tem aí uma Bíblia à mão para abri-la no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, para nós lermos a partir do verso 1, alguns versículos onde nós estaremos baseando a nossa mensagem para esta manhã. Jeremias, capítulo 12, e o verso 1 diz assim: Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles os perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Amém. Graças a Deus por sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, queridos, apresenta-nos a história de muitos homens de Deus. São homens que muitas vezes nós temos como verdadeiros heróis. Porém, não podemos esquecer que, apesar de serem homens de Deus, eles são homens, eles são humanos. E um dos seres humanos, mais humanos que a Bíblia mostra, se assim podemos dizer, é o profeta Jeremias. Um homem que cansou-se, que decepcionou-se, que chorou, lamentou diante de Deus. E no texto que lemos aqui, no capítulo 12, nós temos exatamente um texto que é conhecido dentro da estrutura de Jeremias como as confissões de Jeremias. No capítulo 11 em diante, nós temos essas chamadas confissões do profeta. Ele está reclamando porque os ímpios estão prosperando enquanto o justo sofre. Por que o Senhor não traz justiça para aqueles que estão aí fazendo coisas erradas, enquanto o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu estou sendo sincero diante de ti? Agora, o que chama a atenção no texto é que Deus não responde explicando, mas Deus responde com uma pergunta dupla. Se correndo com os homens você está cansado, o que acontecerá quando você tiver que correr com cavalos? Se na terra de paz você está assim, o que fará na floresta do Jordão? Deus estava dizendo: Jeremias, se você desanima agora, como suportará o que ainda está por vir, que é maior do que isso? Nós vamos ver que Deus permite provas crescentes para amadurecer seus servos e capacitá-los a correr mais longe no seu chamado. A primeira coisa que nós vemos aqui, olhando já no verso 5, é que Deus usa desafios menores para nos preparar para desafios maiores. Jeremias enfrentava aqui oposição em sua própria cidade, em Anatote, o lugar onde ele vivia, lugar que se tornou casa de profetas e sacerdotes da família sacerdotal de Eli. Os últimos que restaram foram para Anatote, e ali ele já estava sofrendo oposição dos seus próprios parentes. Seus familiares estavam se levantando contra ele. O texto diz que com gritos eles se levantavam, o que na realidade deve indicar
fortes gritos aqui no verso 6, acusações, palavras duras, alguns que se levantavam fortemente contra ele. E Deus então pergunta: se você correndo com homens está cansado, como correrá com cavalos? Ou seja, aquela oposição local que Jeremias estava enfrentando em sua própria cidade, da sua própria família, aí era apenas o começo do treino, porque ele ainda iria enfrentar reis, sacerdotes, falsos profetas e uma nação inteira. O treino começava pequeno, mas o propósito era grande. E aqui que nós vemos que Deus nunca desperdiça uma dificuldade, mas ele usa cada luta como um campo de treinamento para desafios futuros. Muitas vezes nós estamos hoje passando por situações difíceis, achando que estamos num momento de esquecimento de Deus, mas como Jeremias, Deus usa as situações de oposição de hoje para nos preparar para o amanhã. O conflito que você tem hoje na sua família, no seu ministério local, pode ser apenas o campo de treinamento de Deus para algo maior. A crítica que hoje te fere, te acusa, pode ser a lição que vai fortalecer você, que vai aumentar a sua resiliência. Não despreze o correr com os homens de hoje, porque é parte do preparo para correr com cavalos amanhã. Não é isso que nós vemos na Bíblia? Davi, antes de enfrentar o gigante Golias, ele foi treinado com ursos e leões. Deus o treinou em batalhas menores para uma vitória maior. E aqui nós vemos que o propósito de Deus com Jeremias não era poupá-lo, mas fortalecê-lo. E esse fortalecimento era por meio das lutas que ele estava enfrentando. Quando eu fui para o interior, para pastorear no interior, num primeiro momento, muita gente ficou sem entender, até eu mesmo, como é que sai de uma igreja grande na capital para uma igreja tão pequena no interior, mas foi ali que Deus me deu as maiores experiências de provisão, de cuidado, de bênção sobre a minha vida, que até hoje tanto fazem parte da minha resiliência, da minha resistência em continuar adiante, mesmo diante de dificuldades, como me deu histórias de provisão de Deus que eu não tinha. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus nos move exatamente do lugar hoje mais calmo para o lugar mais difícil amanhã. Deus pergunta a Jeremias: se em terra de paz você está confiado, mas o que você vai fazer na floresta do Jordão? O texto aí traz uma pergunta para Jeremias, né? A Revista e Corrigida diz na enchente do Jordão, mas a maioria das traduções vão mostrar aí o Jordão aí como a floresta do Jordão, que é algo que na época era mata densa, onde tinham animais selvagens, onde tinha ali uma floresta difícil de andar, era terra de leões, era terra de muitos animais selvagens. E o que Deus está dizendo é: se você na terra de paz, no momento de conforto, de estabilidade, está assim, achando dificuldade, imagine quando você estiver na região dos leões, na selva densa, selvagem, nos tempos de perigo maior, nos tempos de incerteza maior. Se você só confia em mim quando tudo está tranquilo, é como se Deus estivesse dizendo assim: o que você fará quando vier a tempestade? E aí nós entendemos que a fé verdadeira é testada pouco a pouco. Mas os tempos difíceis não destroem o profeta. Eles revelam o profeta, revelam exatamente quem ele é e o que Deus quer fazer. O momento difícil, a crise que alguém enfrenta hoje,
às vezes até mesmo uma enfermidade, um problema que nos deixa perguntando, será que Deus está vendo? Mas nós vamos ver que é aí que Deus refina a nossa dependência, a nossa coragem, a nossa confiança nele. Moisés foi treinado 40 anos no deserto, antes de poder libertar Israel. Paulo passou por naufrágios e prisões, mas saiu de cada uma delas mais forte, mais cheio do Espírito. E a questão é exatamente, nós podemos suportar essas situações difíceis? E o que nós vemos no texto é exatamente que Deus, ele tem promessas para Jeremias de que estaria com ele. Desde o seu chamado, lá no capítulo 1, Deus disse, eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Deus é aquele que está com o profeta, mesmo nas situações mais difíceis. Deus colocou as palavras na boca de Jeremias, mas disse a ele, não tenha medo deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando nós lemos no capítulo 1 de Jeremias o seu chamado. Então nós vemos que Deus nos coloca em situações difíceis, Deus permite que passemos por elas, Deus nos chama para uma corrida que às vezes já parece difícil hoje, mas Ele é quem nos dá força e graça para nós continuarmos. A graça que nos chamou é a graça que nos sustenta. O Deus que nos enviou em tempos de paz é o mesmo que nos guardará na floresta do Jordão. Quando nós estivermos enfrentando lutas e dificuldades, precisamos lembrar, Deus corre ao nosso lado. Ele não nos abandona. Quando o ministério pesar, quando o chamado pesar, nós precisamos entender isso é o treino para a próxima etapa. Muitos líderes de Deus foram forjados em lágrimas, em lutas, em resistência. Deus não constrói ministérios resilientes através de tempos de paz, mas através de florestas do Jordão. Jeremias aprendeu então que a luta faz parte da caminhada, mas a desistência não é uma opção, porque o Deus que permite as provas também garante a nossa chegada. Se você está cansado correndo com homens, como você vai correr com cavalos? Deus está dizendo, se hoje você está querendo desistir, como você estará preparado para situações maiores amanhã? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo é o modelo supremo de perseverança para nós. Especialmente nos dias mais difíceis, ele correu com cavalos, ou ele lutou na floresta do Jordão, ou seja, ele enfrentou os momentos mais difíceis, a cruz, o sofrimento, mas ele não desfaleceu. Ele deixou a glória celestial, seu lugar de conforto pleno, para vir a este mundo caído, para enfrentar hostilidade, traição, solidão e finalmente a morte na cruz. Ele venceu todas essas tempestades e tornou-se o nosso Salvador, o nosso perfeito exemplo de perseverança e também aquele que nos capacita para nós vencermos as corridas de hoje. Seus desafios atuais não são meros obstáculos, eles são parte de um plano de Deus para te moldar, para te fortalecer, para te alinhar com o caminho que Ele tem para você. Cada corrida com homens é uma oportunidade de aprender a depender daquele que já correu a maior de todas as corridas e nos dá a graça para nós podermos correr com cavalos amanhã. A promessa de Deus de renovar e sustentar Jeremias, também a mesma promessa para nós, porque Ele, o Senhor, prometeu, estou convosco todos os dias. Ele não apenas está conosco, Ele corre ao nosso lado, Ele corre por nós. Ele nos chamou por sua graça e por esta mesma graça nos sustenta, nos ajuda nesta caminhada.
Deus está levantando homens e mulheres que possam correr não apenas com homens ou em situações simples, mas correr com cavalos em situações mais difíceis. O cansaço chega, mas este é exatamente o sinal que nós estamos sendo treinados, preparados. O Jordão não é o túmulo do profeta, é o ápice do seu chamado. E aí, para nós, a ideia é exatamente essa. Continue correndo, continue olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12 nos convida exatamente a isso. Continue correndo, mas corra olhando para Jesus. A próxima etapa pode ser mais dura, mas Deus está nos treinando hoje para poder voar entre cavalos amanhã. Descanse no Senhor, renove as suas forças no Senhor e, como disse o escritor aos Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, te guarde, que você fique com esta palavra neste dia. E se hoje você está cansado, renove-se em Deus, porque isso é apenas o começo, o treinamento do início do ministério para muita coisa que Deus ainda tem para realizar na tua vida e por meio da tua vida.